Estava aqui pensando, de onde você é? Escreva o nome do lugar onde você mora nos comentários. Acho que vai ser incrível ver o quão grande e diversificada é a nossa comunidade. E estou perguntando isso por outro motivo também. Tenho 100% de certeza de que nenhum de vocês já esteve na minha cidade. Eu fui proibido de dizer o nome dela aqui, mas o fato é que, infelizmente, há muitos lugares como ela espalhados pelo mundo. Eu moro em uma cidade abandonada, e como você vai ver, às vezes isso é bastante assustador. 40 anos atrás, aqui era um local próspero do meio oeste, enquanto agora 99,9% das casas estão vazias e já faz um tempão que elas estão assim. Isso aconteceu porque a cidade foi construída ao redor de uma enorme fábrica de plástico, que fechou 15 anos atrás, e com o tempo todo mundo saiu daqui, já que não havia nenhum outro emprego, nenhum mesmo. Milhares de pessoas moravam aqui e agora a população é composta por apenas 10 pessoas. E 3 delas são meus pais e eu. Antes, eles trabalhavam na fábrica, mas aí os dois deram um jeito de arranjar outro emprego quando viram que a cidade estava morrendo. Agora, eles trabalham online, então, por que vocês não saem daí? Você pode pensar. É complicado. Acho que meus pais têm medo de começar tudo de novo. O custo de vida daqui é barato e acho que eles não querem mudar nada. Embora a gente precise se deslocar para a cidade vizinha para fazer compras. E essa é a nossa única interação com o mundo lá fora. Eu tenho aulas em casa, então não convivo com ninguém da minha cidade. Sim, existem outras pessoas que moram aqui, mas só algumas famílias que vivem em partes diferentes da cidade. Em sua maioria, são idosos que não aguentam se locomover para outro lugar. E foi isso que tornou os acontecimentos que eu vou contar ainda mais assustadores. Tudo começou assim. Um dia de manhã, eu saí de casa para correr. Olhei ao redor do quarteirão e vi uma coisa estranha na janela do segundo andar da casa que fica do outro lado da rua. Eu não tive muito tempo para entender o que era, mas parecia a metade de um rosto olhando para mim. Quando vi, a pessoa fechou as cortinas. Aí resolvi deixar a corrida para outro dia e fui contar para o meu pai o que tinha visto. Ele não acreditou em mim no começo, claro, mas concordou em dar uma olhada. O homem não estava mais na janela, mas meu pai viu uma van preta antiga estacionada no quintal da casa. E tenho que admitir, havia anos que não víamos outro carro aqui. Bem, ok, fantasmas geralmente não se locomovem com vans, eu acho. Mas os serial killers, sim. Meu pai não ficou com medo como eu fiquei. Ele só atravessou a rua e bateu na porta. Ninguém atendeu. Nós não podíamos fazer nada, então resolvemos apenas ficar em alerta. E aí, na tarde daquele mesmo dia, nós saímos para comprar algumas coisas no supermercado quando vimos a van na rua, bem de frente para casa. A próxima coisa que vimos foi um homem carregando uma caixa, andando da van para casa. Ele virou a cabeça, nos viu e começou a caminhar mais rápido. A metade do rosto dele estava coberta com curativos. Eu não consegui dormir naquela noite. Qualquer barulho me fazia imaginar que aquele homem de meia cara estava tentando entrar na nossa casa para comer nossas almas ou sei lá o quê. Depois de alguns dias, as coisas ficaram piores. Nós vimos outras pessoas se movimentando ao redor daquela casa. Uma mulher com o cabelo incrivelmente longo e crianças que pareciam surgir do nada e desaparecer do nada depois de alguns instantes. Entre elas, havia 2 meninas que pareciam ser gêmeas. Para mim, ficou claro que, de alguma forma, um portal para outra dimensão tinha sido aberto na rua e imagens de pessoas mortas do passado começaram a surgir no jardim daquela casa. Não me pergunte de onde eu tirei essa ideia, mas fazia todo sentido na época. Outra coisa, os últimos donos daquela casa haviam levado as cortinas, e a primeira coisa que aquele homem fez foi pendurar cortinas pretas pesadas nas janelas, para que ninguém visse o que acontecia lá dentro. E quando tentei imaginar o que ele estava escondendo, morri de medo ao pensar em algumas teorias. Meus pais e eu resolvemos cuidar das nossas vidas em vez de ficar agindo como aqueles personagens bobos dos filmes de terror. Afinal, ninguém havia nos incomodado ainda. Mas, claro, quando meus pais saíram da cidade no dia seguinte e eu fiquei para vigiar a casa, senti arrepios de tanto medo. Eu olhava pela janela o tempo todo para ver o que estava acontecendo do outro lado da rua. O homem com curativos apareceu na janela do segundo andar muitas vezes, mas não estava mais olhando para nossa casa. Agora, ele estava fazendo alguma coisa no computador. A van ficava o dia todo fora da casa. A mulher deveria estar dirigindo e, quando ela voltou, Deus do céu, lembro bem do choque que senti.
Ela chegou e estacionou a van, abriu o porta-malas e tirou 2 sacolas plásticas enormes. E, eu juro, em uma delas havia um pé humano apontando para fora. Eu fiquei paralisado de medo. Cheguei a pegar o telefone para ligar para a polícia, mas aí ouvi um barulho no nosso quintal. Eu não queria ir lá olhar e aposto que você entende meus motivos. Mas eu tinha ficado para vigiar a casa, não é mesmo? Então, senti que tinha a obrigação de descobrir o que estava acontecendo. Aí respirei fundo e corri para a porta dos fundos. Na hora em que abri, vi 2 meninas gêmeas e o irmão mais velho delas correndo em círculos, como se estivessem fazendo algum tipo de ritual. Minhas pernas ficaram bambas de novo, mas eles ficaram com mais medo do que eu quando me viram, já que estavam no quintal de outra casa abandonada. Um tempo se passou, até que criei coragem e disse um: Oi? Eu fiquei meio decepcionado quando descobri que todas as versões da minha história de terror eram falsas. Eles eram uma família comum, cujo pai, o cara com curativos, havia sofrido um acidente terrível. Não conseguia trabalhar e a família, com 6 filhos, tinha perdido todo o dinheiro que tinha. Para começar, eles tiveram que mudar para uma casa vazia de uma cidade abandonada para economizar. O pai havia se mudado primeiro, o resto da família chegou 2 dias depois. E eles escolheram um lugar que tivesse vizinhos de propósito, pois o vazio total daquela cidade assusta qualquer um no começo. Mas o pai ainda ficava constrangido pelo estado em que se encontrava, então, por isso se escondia da gente. Ele é um fotógrafo que trabalha muito com produções cinematográficas, então as cortinas eram para isso, para desenvolver os filmes. E a mãe estava tentando se tornar uma estilista, então o pé que eu havia visto era de um manequim que ela estava usando para montar sua primeira coleção. Hoje dou risadas toda vez que lembro das minhas teorias e do que senti quando os vi pela primeira vez. Com o tempo, nossas famílias se conheceram e acho que isso mudou nossa vida para melhor também. Para mim, que sempre estudei em casa, foi incrível ganhar 6 amigos de uma só vez. Essa é a minha história. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar um comentário dizendo onde você está no mapa e se inscreva no nosso